Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma Polish and Prosper Mondays. Hoje eu vou falar sobre algumas técnicas de limpeza residencial, tá? Não vai ter slide hoje, não vai ter slide, vai ser um bate-papo mesmo. Então eu vou falando um pouquinho, vou conversando com vocês e a gente vai abordar aí algumas técnicas que eu utilizo no dia a dia de limpeza e que me ajudam a, de fato, fazer o trabalho da melhor maneira possível. Então, quando eu entro numa casa que eu nunca limpei, que eu não conheço, né? Primeira vez que eu vou naquela casa, a primeira coisa que eu faço, que eu chamo de o raio-x. Então, eu primeiro saio olhando todos os cômodos, eu olho tudo que eu possa precisar fazer, eu analiso, né, cômodo por cômodo e vejo quais são as prioridades. Então, assim, normalmente as prioridades são banheiro, e cozinha. Normalmente é o que tá pior. Então, eu gosto de começar pelo que tá pior. Porque eu sei que eu vou dar o gás naquilo ali, eu sei que eu vou entregar resultado, né? Eu vou limpar aquela parte que tá a mais difícil. E depois eu vou indo para as partes que estão mais tranquilas, que normalmente são os quartos, a sala, são áreas mais tranquilas. Isso depende de casa para casa, claro, mas no geral é isso que acontece. Então, quando eu entro num cômodo, eu gosto de falar, inclusive, eu acho que com todas as meninas que já fizeram treinamento comigo, eu sempre explico que a gente começa pelo pó e aí a gente vai da direita pra esquerda, tirando o pó de tudo pra não esquecer nada. Então você vai olhar de cima a baixo e vai tirando pó de todas as áreas. Assim você garante que você não esquece, porque se você entra num cômodo e aí vai direto pro criado mudo lá da cama, você esquece de olhar a porta, você esquece de olhar o interruptor da luz, você esquece de olhar a tomada ali, né, que sempre fica poeira em cima. Então, se você passa fazendo um raio-x desde quando você entrou pela direita para a esquerda e vai fazendo tudo, você garante que você não vai esquecer nem deixar nenhuma parte sem ter passado o Swiffer, né? Então, depois do Swiffer, a gente vai pro paninho para tirar aquele pó mais grosso, para tirar aquela marca de café ou sujeira de criança, massinha que fica grudada. Então, depois a gente vai pro pano, ou às vezes até precisa passar uma buchinha em algum lugar que tenha sujeira de criança, uma comida não grudada no chão, massinha. Massinha é o clássico. Então, é isso. Swiffer, depois a gente vai com um paninho, arruma a cama se precisar arrumar, né? Coloca as coisas em um canto se precisar colocar. Ah, tem brinquedo espalhado. Desculpa. Tem brinquedo espalhado. Então a gente vai juntar os brinquedos, colocar num cantinho pra conseguir fazer uma limpeza bem feita. Ah, depois a gente vai para o vacuum. Então a gente vai passar o vacuum em todas as áreas, às vezes, inclusive, precisa olhar se não tem uma teia de aranha na parte do teto, se não precisa aspirar o baseboard, porque às vezes o baseboard tá bem empoeirado. Desculpa. E, e se você passar o aspirador, já vai resolver. Então, com o aspirador você já consegue tirar. Os tapetes que precisam ser aspirados. Então a gente vai fazer toda a aspiração completa debaixo da cama, né? Aspirar bem aquele quarto, tirar bem aquela poeira que você acabou jogando no chão quando você estava passando o Swiffer. E para depois ir pro mop, tá? O mop é uma parte muito importante, porque é ela que finaliza o chão, finaliza aquele cômodo e, e realmente dá aquela sensação da limpeza. É o mop. É, o ideal é que a gente sempre coloque a água do mop da metade pra cima. Um pouquinho a mais, não precisa ser muito, mas também se a gente colocar pouco, na hora de diluir o produto pode ficar muito grosseiro, muito ah, concentrado. E o chão pode ficar um pouco grudento ou pode ficar embaçado. Então, esse produto tem que ser diluído da maneira correta. É pouco desinfetante que vai, o desinfetante que a gente manda são desinfetantes
concentrados, então eles são mais fortes. Eles precisam ser diluídos. E então, assim, é uma tampinha do desinfetante e aí coloca a água do mop ali no mínimo na metade, pra que fique uma boa diluição e pra que tenha um bom resultado, né? O mop a gente sempre vai fazer de acordo com o piso, na mesma na mesma linha do piso. Então, se for uma madeira que é de comprido, você vai fazer de comprido. Se ela for de lado, você vai fazer ela de lado. Você sempre vai seguir o tipo do piso pra evitar mancha, pra evitar que fique marcado, pra evitar que fique feio. Então você sempre tem que seguir as linhas do piso. A mesma coisa quando você for limpar uma mesa de madeira, que tem as suas próprias linhas, né? Então você precisa seguir sempre aquele desenho. Se for de comprido, que seja de comprido, se for de que seja assim, você vai seguir o desenho da madeira, o desenho ups, da superfície que você tá limpando, para que não fique nenhuma marca, nenhuma mancha e fique a qualidade do serviço fique profissional realmente. Porque quando você pega e começa a fazer em movimentos circulares, vai ficar feio, não vai ficar um bom resultado final, né? E isso é coisa de uma pessoa que não é profissional. Então, sempre seguindo o padrão da superfície que você está limpando. Se for superfície, e a mesma coisa no chão, né? Então, é, basicamente, num cômodo em que não é banheiro nem cozinha, o que a gente faz de limpeza é isso. Então, fazer o raio-x de cima a baixo. Sempre a gente presta atenção se não tem uma mancha de dedo na porta, uma mancha de dedo nos. No, no negocinho de acender e apagar a luz. Ai, meu Deus, as palavras fogem. Então, a gente sempre repara, porque muitas vezes, na hora a gente acende a luz, a gente coloca o dedo, a mão suja ali e suja a parede. Então, a gente sempre olha esses detalhezinhos com carinho e não custa nada passar um paninho ali pra limpar é, essa sujeirinha que ficou. Então, a gente sempre repara nesses detalhes, tá? Banheiros. Banheiros sempre são um desafio, principalmente quando tem o box. Box de vidro são os nossos maiores desafios. Então, o que eu falo é que a prática leva à perfeição. Vocês não vão estar perfeitas no primeiro box que vocês limparem. Vai ser difícil. Vocês vão fazer e não vai ficar bom. Mas é prática de fato. Então, assim, o que eu recomendo pro box, se ele não tiver muito sujo, se ele não tiver aquelas marcas d'água, usar o próprio detergente, porque o detergente dá brilho com um pouco de água quente. Então, você molha a sua esponja na água quente. A gente sempre tem os copos para ajudar vocês a fazer enxágue. Então, você pode colocar água quente ali, molhar e aí esfregar todo o box com o detergente, porque o detergente dá brilho, então ajuda na limpeza. E também desengordura, né? Aquele box. Depois disso, usa o rodinho para tirar o excesso da água, né? Depois de enxaguar, claro, bem enxaguado, tirar todo o resíduo do produto que você usou. Usa o rodinho para tirar o excesso da água. Para finalizar, precisa usar o paninho de vidro. Por que o paninho de vidro? Porque os outros paninhos, eles soltam os fiapinhos. Ou às vezes eles são muito, aquele pano bem sintético, que ele sempre vai marcar. Quando você passa, ele vai marcar, não tem jeito. Por mais limpo que ele esteja. Então, o paninho de vidro, ele é muito importante e ele é muito bom pro resultado final do box. Sempre passar ele para finalizar. E é bom passar o rodo e depois ele, por quê? Porque para você usar esse paninho, não tem como o vidro estar 100% seco. Mas também não é para usar ele úmido, umedecido. Então, aquele restinho de água que ficar ali já vai ajudar o paninho a deslizar bem e a finalizar o seu box. Agora, se for um box que tá muito sujo, que tá com aquelas marcas d'água que você vê que já estão lá há muito tempo, aí você vai precisar usar outros produtos. No caso, a gente fez uma misturinha
que deu super certo. É uma misturinha com limão e água. É uma mistura forte, então, quando você aplica, você tem que ficar um pouco longe, tá? Tomar cuidado, usar uma máscara, porque ela é forte. Só que ela é super eficaz. Então, por ser forte, não precisa utilizar muito. Dá uma espirrada, esfrega, espalha aquela mistura. Porque às vezes a gente fica na impressão de querer usar muito produto, espirra, 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 e aquilo ali vai te sufocar. Não tem necessidade. Então, dá umas 3 espirradas, esfrega, espalha. Ai, precisa mais um pouco aqui embaixo. Espirra mais um pouco, esfrega, espalha. Assim a gente economiza o produto e a gente não se machuca com aquela mistura que realmente é forte. Agora, ela é muito boa. Essa misturinha, assim, salva os box. Tira mesmo aquelas marcas da água. É super eficiente. Então, depois que você fizer essa misturinha, que você usar essa misturinha que já vai pronta, você vai usar, esfregar, enxaguar, aí você vai de novo, aí você entra com o detergente ou com o próprio Bar Keepers, que eu gosto bastante de usar também no banheiro. E aí é uma questão de você também se adaptar com os produtos. Porque às vezes umas vão preferir usar o detergente e as outras vão preferir usar o Bar Keepers. E aí você pode testar e ver o que fica melhor pra você. Como eu consigo finalizar de forma mais fácil? Ah, sei lá, o Barkeepers às vezes fica um resíduo, mesmo enxaguando, eu acho que eu não consigo tirar 100% o produto, então vai no detergente. Então, assim, você vai aprendendo mesmo a como usar os produtos na prática e você vai entendendo qual a melhor técnica funciona para você. Porque por mais que existam técnicas, cada um vai aperfeiçoar o uso para si, né? Não é toda a forma com que eu faço que vai dar certo para vocês. Vocês podem pegar a ideia, né, a forma que eu faço e adaptar da melhor maneira que vocês consigam executar, tá? Não tem que ser 100% igual ao que eu falo ou ao que eu faço. Tem que ser como vocês conseguem se adaptar melhor, como fica mais fácil para vocês e como vocês conseguem facilitar, né? Eu dou as ferramentas, eu ensino vocês a usarem, mas a forma de executar vocês vão fazendo e descobrindo a cada limpeza e a cada vez que vocês tiverem que utilizá-las, né? E vocês vão ver que uma hora vocês vão chegar lá no box, vocês vão conseguir. É difícil, mas dá certo com essas técnicas que eu tô passando pra vocês. Então, depois de usar essa mistura, usa o detergente novamente, faz aquele passo a passo, finaliza com o paninho de vidro. Na falta do pano de vidro, eu recomendo muito o uso do papel toalha. É melhor usar papel toalha do que usar um paninho que não seja de vidro, porque ele vai manchar. Vai manchar, não vai ficar bem limpo. Pode ainda deixar uns fiapinhos. Então, eu ainda prefiro o uso do papel toalha do que de um pano que não seja de vidro, tá? Mas o ideal mesmo é o paninho de vidro. Bom, essa é a técnica pro box, que eu acredito que seja o principal, a maior dificuldade mesmo da gente. Eu ainda, além do pano de vidro, se você achar que ficou manchado, você tá passando, você vê com o reflexo da luz ali que ainda tá uma mancha que não tá 100%, aí eu entro com a misturinha que a gente tem pro window cleaner, que é a vinagre com água. Porque realmente é uma misturinha que ajuda a tirar essa mancha. Inclusive para espelhos. Gosto muito dessa mistura. Tem alguns espelhos que mesmo a gente limpando, a gente esfregando, a gente passando detergente, a gente usando vinagre, vai ficar manchado. Tem uns que não é sobre a limpeza, já realmente é do espelho. E a gente se frustra, porque a gente não sabe se é do espelho, se não é do espelho. Mas se você fizer todo o passo a passo, se você fizer tudo direitinho e ainda assim aquela mancha ficar em paz, que a culpa não é sua. Então a gente usa todas essas etapas, tá? Não deu certo, o banho de vidro ainda não ficou bom, não finalizou legal. Vamos pro spray. Dá uma spray com vinagre e água. E aí finaliza com papel toalha. Desculpa, gente. Então finaliza com papel toalha depois de usar o sprayzinho com vinagre. O spray com vinagre também gosto de usar
no espelho, tá? E aí o restante da limpeza, banheira, é basicamente a mesma coisa. A gente vai usar o produto, vai esfregar, vai enxaguar. Banheiro eu gosto muito de utilizar aquela buchinha branca, a buchinha mágica, porque ela retira, às vezes, uma camada grossa que fica de gordura que, mesmo a gente esfregando com a bucha normal, ela não sai. Então eu gosto da buchinha branca para banheira, eu acho que ela é muito eficiente. Mesmo, às vezes a banheira não tá suja, você olha assim, ah não, essa banheira não tá suja, nem precisa limpar. Mas quando você passa a buchinha branca, você vê que tava suja. Então a buchinha branca, às vezes, dependendo da banheira, eu acabo só usando ela. Porque ela já tira a sujeira que tá ali, não tem necessidade de passar detergente, de passar sabão, nem nada. Tudo vai depender de como tá aquela banheira. Se aquela banheira aparenta tá limpa, testa a buchinha branca. Passa a buchinha branca pra você ver que sempre tem uma sujeirinha pra tirar, uma gordurinha que ficou, ou até mesmo uma poeira. Então, essa buchinha branca é ótima pra finalizar banheiras também. E sempre depois que a gente termina alguma coisa, a gente seca tudo, né? Então, sempre deixar tudo bem sequinho. É, Vou falar dos pontos mais críticos, tá? Que essa aula tem que ser rápida. Então, vou falar de uma coisa que, um item que é difícil de limpar e que os clientes esperam que a gente limpe, que são os lustres. Lustres são desafios. Eu acho que são desafios, pra mim, maiores do que o box. Porque além de ter que ficar limpo, eles são delicados. Tem que ser uma limpeza delicada, tem que ser com cuidado pra não quebrar, enfim, não acontecer nenhum acidente. Então, lustres pra mim são desafios maiores. É, E o que acontece é que o lustre fica muito engordurado, porque normalmente os lustres estão na cozinha ou estão na mesa, mas principalmente na cozinha, na área da cozinha. Esses são os mais chatinhos, que normalmente tem uns pendentes assim grandes. E esses lustres, eles são complicados porque ficam engordurados. E é na entrada da casa da pessoa, na cozinha, onde a pessoa recebe as visitas, né? Então quer que aquele lustre esteja limpo. Então, o que que eu estabeleci ali uma técnica para que a gente consiga limpar da melhor forma possível. Eu fui uma vez na casa de uma cliente tentar limpar e eu usei apenas o window cleaner. E não ficou satisfatório, não ficou bom. E eu percebi que só com o spray não ia funcionar, porque tava muito engordurado e eu precisaria fazer algo melhor ali. Então, eu pego um paninho, que desses que a gente usa para limpeza, umedeço com água quente e coloco detergente. Então eu deixo esse paninho quente com detergente para desengordurar. E aí eu passo naquele lustre todo, principalmente na parte de cima, que é onde mais vai ficar gorduroso. Eu passo nesse lustre todo, por fora, por dentro, para tirar a gordura e a poeira. Depois eu uso o mesmo pano, torço com água quente e vou tirando o sabão que eu coloquei ali, né, que ficou. Então, primeiro eu faço essa limpeza inicial para tirar pó e gordura. Depois disso, eu venho com o spray. E aí, você vai precisar pegar um papel toalha, dependendo do tipo de lustre. Mas se for um lustre difícil de que você segura, tem uns lustres que você segura, você bota o seu dedo, ele já mancha, é desesperador. Então você precisa segurar, pegar com papel toalha pra segurar o lustre pra você conseguir limpar as outras partes. E aí você vai espirrando spray e secando e olhando se não tá manchado ainda e se você não precisa repetir o processo do paninho molhado. Porque às vezes você precisa passar esse paninho molhado pra desengordurar mesmo algumas vezes. Até porque dependendo de quanto em quanto tempo essa limpeza da luz foi feita, então se é a primeira vez que você vai naquela casa, aquele luz pode estar anos sem ser limpo. Então pode realmente demorar de desengordurar. E pelo fato de ser sensível e delicado, a gente tem medo de colocar muita força, a gente tem medo de quebrar. Então é melhor que a gente faça, sei lá, 3 vezes o paninho molhado com detergente, com calma, para conseguir chegar no resultado final do que querer fazer de uma vez só, botar muita força e quebrar. Tá, então o lustre é uma parte importante que a gente precisa cuidar e que a gente precisa fazer bem feito, porque normalmente é na cozinha, na entrada da pessoa, então, onde a pessoa recebe, um cliente recebe pessoas, e eles querem aquele lustre bonito, né? São coisas que realmente dá a impressão de que tem alguém limpando e cuidando da sua casa. São detalhes, né? E é o que a gente preza muito na nossa empresa, são os detalhes.
É, vamos pra cozinha, que é uma parte também muito importante. É, cozinha é assim, eu não acho a limpeza da cozinha complicada. Eu acho a limpeza da cozinha tranquila, porque o chato, o difícil, chato não, eu digo assim, o mais difícil, muitas vezes é limpar um fogão que está muito sujo. E eu acho que ainda os fogões que são de chama são piores, porque tem aquelas grades, aí a gente precisa ainda tirar e limpar as grades. Mas os fogões de vidro são muito tranquilos de limpar. A gente tem aqueles raspadores de vidro para quando tem aquelas crostas, então a gente passa com cuidado. Então é sempre usando o easy off primeiro, deixa de molho, vai esfregando, usa o raspador de vidro para tirar essa camada mais grossa. Se for de chama, a gente tem que desmontar o fogão todo, né? Tirar as grades, lavar as boquinhas. Usar o Bar Keepers no inox, que fica bem brilhoso e bonito, né? Sempre limpar as bancadas, sempre limpar os eletrônicos, né? Os eletrodomésticos que ficam ali, a gente sempre limpa por fora. Micro-ondas sempre limpa por dentro. Os armários, a gente sempre limpa todos os armários por fora. Sempre tem marca de dedo, marca de comida, mãozinha de criança, então a gente sempre tem que limpar esses armários por fora. E a pia é uma parte também que precisa ficar, né, bem feita. Então, barkeepers, esponja e esfrega, deixa essa pia brilhando. As torneiras são muito importantes, tanto da cozinha, quanto do banheiro, quanto do chuveiro. Inclusive, eu não falei, mas o box do chuveiro, o chuveiro precisa ser limpo, né, onde sai a água mesmo pra gente tomar banho. Aquela parte ali a gente sempre tem que esfregar, porque a água que tem muito calcário, a água que fica tudo esbranquiçado, às vezes meio esverdeado. Então a gente precisa limpar aquilo pra ficar bonito mesmo, deixar aquilo brilhando. E a mesma coisa com as torneiras. Então a gente sempre deixa as torneiras limpinhas, bonitas. É, sempre cuidando mesmo. Pra... Tô com essa tosse perto. Para os detalhes ficarem visíveis, né? O chão da casa é a mesma coisa em que eu tava falando do mop. Nos quartos. Então a gente sempre vai seguir o padrão do chão, sempre, pra ficar bonito. Evitar pisar novamente naquele lugar que você já passou o mop. Sei que às vezes acontece, a gente precisa voltar e fazer alguma coisa, mas eu sempre que eu preciso voltar, depois eu vou com o mop e limpo, porque o chão principal, né, tem que estar limpo. Quando a cliente chegar, aquele chão tem que estar seco, sem nenhuma marquinha de sapato, de pé, né? Tem que estar caprichado mesmo o chão. Então, são partes muito importantes, né? E uma outra coisa que eu comentei um pouco das técnicas, mas o que é muito importante é que você entre num cômodo, que você só comece o outro cômodo após o primeiro cômodo estar 100% finalizado. Então você vai entrar, você vai tirar pó, você vai limpar, você vai esfregar, você vai aspirar, você vai mopear, você vai fechar a porta. Então você só vai sair de lá quando tiver mopeado. Você não vai começar um quarto, depois ir pro banheiro, depois ir pra sala e não ter terminado aquele quarto, né? Então a gente sempre vai fazer, entrar, finalizar e sair. E evitar voltar para aquele cômodo novamente. Então eu sempre gosto de fechar as portas pra saber onde eu já fui e onde eu não tenho que voltar mais. Faz tudo até o final. Eu gosto muito de fazer dobraduras nos papel higiênico. Eu vou trazer umas dobrinhas pra vocês estarem aprendendo comigo fazer umas dobrinhas pra deixar a nossa marquinha mesmo. Mesmo que você não consiga fazer uma dobra muito bonita ou alguma coisa, mas a gente só dobra e prende ali bota na água da torneira pra fazer uma marquinha, já é tipo um passeio por aqui. Então eu gosto de fazer isso com papel higiênico e com papel toalha. Que fica bonito, né? Olha, o cliente passou por aqui, deixou tudo limpinho, tá aqui o papel toalha é, fechadinho, né? Tipo, bonitinho, com uma dobrinha, enfim. Eu acho bonito, eu gosto bastante. Eu vou trazer algumas dobrinhas pra gente estar fazendo na casa dos clientes, tá? E, por último, não menos importante,
Não esqueça de entregar os gifts para os nossos clientes. Eles ficam muito felizes quando recebem. Eu recebo feedbacks muito positivos, né, dos gifts que a gente tem deixado. E eles gostam, é um mimo, é um carinho. Então, a gente quer entregar a experiência completa da CC Cleaning, desde a limpeza de qualidade, até o contato com o cliente e o bônus final, que ele se sentir um carinho, né? Sentir que realmente a gente se importa com ele, se importa com a casa dele, quer ver tudo bonito, arrumado. E aquele brindezinho ali é para acalentar o coração dos nossos clientes. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, quiserem saber também alguma outra coisa que eu não falei aqui, deixa nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Ou me manda mensagem, eu tô sempre disponível pra estar ajudando vocês no que for preciso. Até a próxima aula, pessoal!